Deixa eu só virar a página. No dia da mega operação contra o esquema de desvios bilionários do INSS, envolvendo aliados do governo, Lula se manifestou e disse que não vai poupar nem o seu filho. Misael Mainete, repórter da Jovem Pan, volta ao vivo para trazer os detalhes desse caso. Bem-vindo mais uma vez. O presidente Lula disse que, independentemente de quem sejam os suspeitos, todos serão investigados. Essa declaração do presidente aconteceu hoje. Ele disse que é importante que haja seriedade para investigar todas as pessoas envolvidas, e aí ele falou, todas as pessoas, ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado, afirmou o presidente. Essa declaração foi feita depois de Lula ter sido questionado sobre uma suposta parceria entre o Lulinha, que é o filho dele, Fábio Luiz Lula da Silva, e também Antônio Carlos Camilo Antunes, esse mais conhecido como Careca do INSS. O Careca do INSS, ele é apontado pela PF como o operador do esquema de fraudes na Previdência. Ele foi preso em setembro deste ano. Vamos acompanhar agora a fala do presidente Lula a respeito desse assunto. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Não sou da CPI, eu não sou delegado da Polícia Federal e não sou ministro da Suprema Corte. O que eu posso dizer para você é que naquilo que depender da Presidência da República, tudo será feito para que a gente dê uma lição a esse país. Esse país tem condições de ser um país honesto. Hoje a Polícia Federal deflagrou uma operação sem desconto, que apura justamente o esquema de desvios ilegais em benefícios pagos a aposentados e pensionistas do INSS, ou seja, a gente está falando de gente que precisa muito desse dinheiro, não só por necessidade, mas por direito. Lembrando que o secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo da Cunha Portal, ele que é o número 2 da pasta, foi preso preventivamente. Adiciono mais uma informação aqui nessa participação nos Pingos nos Is, uma declaração do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele disse o seguinte, que surgiu essa possibilidade, sim, de Lulinha ser um suspeito. Essa declaração foi feita ao site Metrópolis, e aí ele quis deixar bem claro que se trata de um suspeito, não de um acusado, nem de um investigado até então, mas sim tem aí então, essa declaração importante também do delegado-geral de Polícia Civil, ou melhor, de Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tratando Lulinha como um suspeito neste caso de desvio aí de verbas no INSS, verbas então para aposentados e pensionistas. Caniato, volto ao estúdio com você. Legal, Misael Mainete segue acompanhando essas movimentações, ele volta ao longo da programação com outros destaques. Bom trabalho para você. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Você, Dávila, nova fase dessa operação sem desconto, o roubo dos aposentados em destaque aqui. Polícia Federal acaba divulgando novas informações, nomes de pessoas importantes vieram à tona no dia de hoje. Enfim, e Andrei Rodrigues mencionando o nome do filho do presidente da República, tratando ele como um suspeito. É preciso aguardar o avanço das investigações, mas lá atrás nós falávamos, nome de pessoas importantes, pessoas influentes, esses nomes viriam à tona. Caniato, um escândalo que existe há tantas décadas, tem muita gente graúda da política envolvida. Não é possível manter um escândalo de tantas décadas roubando os aposentados, assaltando o bolso dos aposentados e isso continuar de maneira impune. É evidente que se seguirmos o dinheiro, como diz sempre as investigações, nós chegaremos a pessoas muito poderosas, em cargos altíssimos no Congresso Nacional, no Poder Executivo e até mesmo no Judiciário, como já mostrou. Então, o problema é que toda vez que se toca nesta ferida do roubo do INSS, o que acaba é sendo acobertado, como foi já o fracasso da CPMI do INSS no Congresso. Já foi, não, esse aqui não pode depor, esse aqui não vai falar, poupa aquele. É uma vergonha.
Nós precisamos, pelo menos, que a Polícia Federal vá a fundo com essa história, desmantele essa quadrilha que rouba os aposentados. Gente, as pessoas mais humildes que hoje vivem nessa aposentadoria são roubados por essas pessoas. Nós vimos lá a garagem do careca do INSS com Ferrari, carro. É um absurdo, aquilo lá é dinheiro de gente roubada. Pobres, aposentados, assaltados por essas quadrilhas. Então, é inconcebível isso. Por isso, a Polícia Federal precisa ir a fundo nessa investigação, doa a quem doer. Vai pegar, sim, gente graúda. E se não pegar, será uma desmoralização para a justiça brasileira, para a polícia brasileira, porque vai mostrar, mais uma vez, que a impunidade é um negócio altamente lucrativo e rentável no país. Você, Henrique Kriegner, o avanço das investigações, e tem nome até de filho de presidente da República. Lula disse, bom, se o meu filho tiver alguma coisa com isso, tem que ser investigado também. O delicado é que tem nome do filho, nome do irmão, tem nome também de ministro, né? A gente precisa lembrar aqui sempre quantas denúncias foram encaminhadas e nós tivemos um ministro que deliberadamente retardou o processo de avanço nas investigações, não processou as denúncias da melhor maneira e também não foi punido por isso. Claro, perdeu a cadeira, mas perdeu a cadeira também não de forma imediata, perdeu porque se tornou insustentável, né? Todos lembram aqui do caso do ministro Carlos Lupe, na maneira como ali existem as evidências de como ele mandou fazer uma atualização no sistema para garantir que o sistema fosse mais seguro, mas não é só uma atualização de sistema que nós precisamos. Quando você tem um desvio de bilhões e bilhões de reais, como é que você vai só atualizar o sistema? Você precisa investigar o que aconteceu antes. Quem foi que permitiu isso? Nenhum sistema é ruim o suficiente que permite um escoamento de bilhões de reais de uma forma tão simples assim, né? Como o Dávila colocou aqui. Tem gente grande envolvida, ou seja, se o ministro estivesse realmente prezando pelo avanço, na verdade, pela boa execução, pela boa gestão ali da sua pasta, dos recursos do Fundo de Garantia Social também, você não teria uma postura leniente como foi a do ministro. Mas parece que não se fala mais nisso, nem se investiga o porquê, o que pode ter motivado o ministro a ter tomado uma atitude tão branda em relação a uma denúncia tão severa. Essas perguntas precisam ser respondidas. E eu compartilho aqui a dor do Dávila também quando fala sobre a CPMI. Porque muitos, especialmente nos principais e primeiros casos ali que foram ouvidos, né, na CPMI, virou um show de corte das redes sociais. Todo mundo queria fazer a sua piada, se referiam ao careca do INSS como careca do INSS, não tinham nem o trato de tratá-lo como pelo nome. E aí você vê um pouco, é esse Congresso que vai resolver isso, é esse Congresso que vai investigar de forma política, que é o que cabe a uma CPMI, mas é esse Congresso que vai de fato chegar aos mandantes desse esquema, porque tem grandes mandantes que envolvem diferentes esferas, na esfera política, na esfera dos negócios, na esfera jurídica também e quem sabe até dentro do judiciário em algum nível. Nós precisamos investigar para saber não só para onde foi o dinheiro, mas quem foi que mandou esse dinheiro. Tem envolvimento de gente graúda, como disse o Dávila, eu concordo com isso. E agora, as perguntas certas precisam ser feitas. Tem que se investigar da melhor maneira. Agora, não é só dizer, fulano está envolvido, ciclano está envolvido. Tem que ir até o fim. E a minha dúvida é por que não estamos indo até o fim? Mensagem do Valmor Lodi. Vergonha roubar os aposentados. Dinheiro para comprar remédios e comida. Tem que prender todos os corruptos. Você, suas impressões, Diego? Olha, Caniato, primeiro dizer que eu compartilho aqui da revolta dos meus colegas. É muito triste você ver, de um lado, aposentados sem dinheiro para comprar remédio e comida, como disse aí o nosso telespectador, e de outro lado, autoridades nadando em dinheiro público roubado, comendo costela de chão na casa de senador enquanto organiza esquema de corrupção. Tudo isso é muito grave e também muito revoltante. E dizer que eu estou aqui ponto fora da curva também em relação aos meus colegas no sentido de frustração com a CPMI. Não estou frustrado com a CPMI porque eu nunca acreditei na CPMI. Desde o começo sempre disse, esse instrumento legislativo que seria tão importante se bem utilizado,
no histórico recente do nosso país, só serviu para aquilo que o Kriegner disse aqui muito bem, para que parlamentar fizesse corte para a rede social, para que deputado e senador pudesse viralizar no Instagram, ganhar mais like e ganhar mais seguidores. Basta puxarmos aqui no nosso histórico quando foi a última vez que alguém teve, a partir de uma CPMI, uma investigação, um processo penal de fato instaurado contra si. A última vez foi lá na CPI dos Correios que originou o caso do Mensalão. De lá para cá nunca mais tivemos qualquer resultado útil. E claro, nessa CPMI não foi diferente. Eu até louvo aqui a fala do presidente Lula sobre não empregar esforços para barrar uma investigação sobre o próprio filho. Mas o que nós observamos na prática é algo, de certa forma, oposto, porque nós vemos muitos esforços da base governista justamente indo ao encontro daquilo que disse o Dávila para blindar muitas autoridades próximas ao presidente. O irmão do presidente da República, que é vice-presidente de uma das entidades sindicais que mais se beneficiaram com os descontos indevidos, teve o seu requerimento para oitiva negado em uma articulação da base governista na CPMI. O ministro Carlos Lupe, a mesma coisa. E tantas outras autoridades próximas ao presidente tiveram também os seus requerimentos de oitiva negados. Então, eu tenho as minhas dúvidas se essa fala muito oportuna, muito republicana do presidente, de fato se converteria em uma realidade. Mas aí, mais uma vez fazendo coro aqui aos meus colegas, também prezo aqui, gostaria muito de ter as respostas sobre esse caso. O povo brasileiro merece, infelizmente, saber o porquê mais essa dobrada de apostas em relação aos escândalos de corrupção. Tivemos o Mensalão, que foi tido como o maior escândalo de corrupção da época. A aposta foi dobrada com a Lava Jato. E agora a aposta é dobrada mais uma vez com esse novo escândalo, com o aposentão, que talvez já tenha sido dobrado também em relação ao escândalo do Banco Master, né? Não dá nem tempo de respirar aqui no Brasil, infelizmente. Espero que nós tenhamos esse caso elucidado, que os culpados sejam efetivamente punidos, que os aposentados recebam de volta o seu dinheiro e que os cofres públicos, principalmente, sejam indenizados através do bloqueio de bens e captura de dinheiro dos culpados. Pois é, o Dávila mencionou há pouco o nome de gente importante, gente graúda. Apesar de ver fortes indícios da participação do vice-líder do governo no Senado, o Everton Rocha, no roubo do INSS, o ministro André Mendonça negou o pedido de prisão preventiva que tinha sido feito pela Polícia Federal, alegando que causaria efeitos drásticos. O parlamentar foi alvo de um mandado de busca e apreensão apontado como beneficiário final desse esquema, recebendo recursos por meio de assessores parlamentares. Você, Luiz Felipe Dávila, o nome de um senador, isso não apareceu agora. Eu me lembro lá atrás, eu acho que há uns 4, 5, até 6 meses atrás, nosso repórter Bruno Pinheiro já tinha apresentado informações, levantamentos preliminares que indicavam a participação desse senador. E eu queria que você discorresse sobre a possível participação dele nesse esquema e a decisão tomada pela Justiça. Caniato, nós precisamos contar a história deste roubo para a nossa audiência, para que as pessoas entendam esses personagens todos envolvidos. Sejam ele presidente de sindicato, deputados ligados a movimentos trabalhistas e sindicais. Tudo isso começou a ocorrer em 2016, ao então, hoje senador Rogério Marinho era ministro da Previdência e mandou várias medidas moralizantes para acabar com essa mamata de roubo na Previdência Social. Sabe o que aconteceu? O PT e os partidos da esquerda derrotaram todas as medidas moralizadoras. E aí você começa a pegar o fio da meada, Caniato. Sabe o que acontece ao longo desse tempo todo? Perdeu-se aquela contribuição obrigatória para os sindicatos. Os sindicatos ficaram sem dinheiro. E aí começaram a descobrir neste esquema perverso de roubar aposentado como uma forma para alimentar sindicatos que perderam aquele dinheiro que era descontado de maneira obrigatória e que foi derrubado na reforma trabalhista de Michel Temer. Aí começa a história que você vê que multiplica ano sobre ano o roubo. E no último ano triplicou. E são 8 bilhões de reais estimados de descontos indevidos, mais 90 bilhões de reais estimados dos consignados. Ou seja,
É um roubo gigantesco para financiar sindicatos que perderam o dinheiro que até então todo trabalhador era obrigado a pagar. E você vê todos esses partidos de esquerda unidos para sabotar qualquer medida moralizadora do INSS. Pois é, consignados que não eram solicitados. Então aparecia o desconto daquele empréstimo, sei lá, a pessoa em tese fez um empréstimo de R$1.000 em 10 parcelas de 100, só um exemplo aqui. Só que ela não tinha solicitado e ela não conseguia fazer o saque, porque isso já era sacado por uma outra pessoa, né? Um laranja, um fraudador. Mas você, Kriegner, a situação que envolve integrantes da base governista, essa figura, o vice-líder do governo no Senado Federal, alvo da operação, e a possibilidade de novos nomes virem à tona, né? É preciso considerar que isso acontece no final de um ano que antecede um ano eleitoral. Isso pode se tornar uma bomba relógio para o ano que vem, não? Com certeza, e vai ser, viu, Caniato? Vai ser um assunto presente nos debates eleitorais, vai ser um assunto presente também em todas as discussões que permearem o pleito do ano que vem. A grande pergunta que nós temos que fazer é, de novo, quem são os mandantes, quem são os maiores beneficiados? Por quê? Diante de um cenário de displicência, tanto daqueles que deveriam ter recebido as denúncias e não fizeram nada, aqueles que deveriam ter investigado um pouco mais, aqueles que deveriam ter trazido respostas para a população vai começar a se perguntar, peraí, não trouxeram respostas porque não se sabe ou estão tentando maquiar para que continue, então, a roubalheira de alguma outra maneira, né? Estão criando outros mecanismos também. A gente precisa lembrar que esse rombo que é considerado é um rombo estimado. Muitas pessoas já faleceram e, portanto, não tem como nós sabermos pegar os saques que foram feitos e pegar todos os comprovantes anteriores, porque como o Dávila disse, é um esquema que se perdura aí por décadas. Muitas pessoas não têm acesso ou não têm a familiaridade com a questão da tecnologia para reportar, para denunciar, ou mesmo até para entender aquilo, o que é um desconto, se foi pedido ou não, acaba não lembrando. Nós estamos falando de uma população extremamente vulnerável, os idosos e também aqueles que são os pensionistas. Então, todos esses, alguns ali moram em regiões muito extremas, não conseguiram fazer as suas denúncias, ou seja, o rombo pode ser e com certeza muito maior. Então, o que a gente está vendo aqui é um cenário que comunica para a população uma displicência. A pergunta é, a displicência é intencional ou a displicência é simplesmente por conta da dificuldade? Eu, na minha opinião, acredito que a esse ponto, Caniato, se nós temos alguém que é citado, alguém que é denunciado, ou alguém que comprovadamente recebeu denúncias e não encaminhou, ou recebeu um repasse, esteve numa situação suspeita, essa pessoa não deveria estar em liberdade justamente porque ela estaria ali apta a eliminar qualquer outro tipo de prova. Nós temos uma questão muito delicada aqui, que é uma investigação seríssima em andamento, com aqueles que foram ninguém foi preso ainda, então aqueles que foram os que cometeram esse crime estão soltos. E soltos escondendo, soltos ignorando? Não. Soltos destruindo qualquer tipo de prova ou evidência que os conecte a esse grande esquema. Então, a chance disso dar certo com tanta gente solta, tanta gente envolvida, com poder na mão e podendo fazer o que quiser, é muito baixa. Me despeço de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. E nós aqui faremos uma rápida parada, uma parada a jato. Voltaremos... não vamos parar agora, então vamos parar daqui a pouco. A gente segue aqui com as notícias do dia com os nossos comentaristas. Deixa eu só passar então para o Diego, porque tem um aspecto que é importante, viu, Diego? Em relação à decisão da Justiça, porque a Polícia Federal pede a prisão preventiva do senador. E a Justiça não atende ao pedido, alegando que uma prisão preventiva causaria um efeito drástico. Do que se trata isso? Um efeito drástico poderia bagunçar as investigações? Talvez, Caniato, seja o efeito drástico de facilitar o encontro de provas, facilitar o deslinde do problema, né? O único efeito drástico que eu vejo numa situação dessa. Mas certamente com a operação que foi deflagrada hoje, a busca e apreensão que foi feita na casa do senador, muitas provas foram encontradas, muitos documentos, talvez em seu celular. Os motivos que fundamentem uma preventiva talvez emerjam dessa
operação de hoje. Mas esse tipo de situação faz eu me sentir um vira-lata no pior sentido do termo, porque o que a gente observa pelo mundo, eu me lembro de um caso, até para exemplificar aqui, que é um caso relativamente recente. O primeiro-ministro de Portugal foi citado em uma investigação também a respeito de corrupção. Ele prontamente deixou o cargo, renunciou ao seu cargo para acompanhar as investigações, para preservar a instituição da qual ele fazia parte. E aqui no Brasil é totalmente o contrário. Quando um grande político, uma grande figura da República se envolve em algum esquema, estando ou não com um grau A, B ou C de culpa sobre si, ao invés de preservar a instituição, de deixar o seu posto, ela se agarra ao mandato, se agarra ao gabinete. Não sai de jeito nenhum. Por quê? Porque usa a estrutura e o poder de seu mandato para se blindar, para se furtar das investigações. Nós acompanhamos essa semana um parlamentar que foi alvo de uma investigação e jogou celulares pela janela. Então, é muito revoltante ver o comportamento das nossas autoridades e como instrumentalizam a estrutura estatal, as instituições que deveriam ser preservadas, para se furtar da sua responsabilidade, às vezes administrativa, às vezes criminal. Então, isso faz com que nós nos sintamos muito longe de ter um país onde as instituições são de fato sérias, são respeitáveis, são confiáveis. Essa conduta que não afeta somente ao senador Everton Rocha. O senador Everton Rocha, que até me lembrei aqui agora, chegou a processar um parlamentar esse ano, fez uma queixa-crime contra o deputado Kim Kataguiri no Supremo Tribunal Federal, justamente porque o deputado fez um vídeo nas suas redes sociais conectando o senador ao escândalo do INSS. E veja só, agora, no dia de hoje, o mesmo senador é alvo de uma operação da Polícia Federal. Não estou aqui dizendo que ele é culpado, ele tem, conforme nós sempre deixamos claro aqui em todas as pautas, tem o direito de defesa, tem uma ampla cartilha de garantias fundamentais que o Brasil prevê a todo aquele que é acusado de um crime. Mas, de certa forma, deixa sim aquela impressão de que existe uma justiça para os comuns e existe uma justiça para os iluminados, para aquela elite do funcionalismo público, para a turminha ali de Brasília que detém o poder. Isso é muito triste para nós brasileiros, nos deixa aquela impressão de que nós não somos um país sério e de que aqui o crime e a corrupção sempre compensam. Pois é, estamos analisando a situação que envolve o esquema de desvios no INSS e trazendo naturalmente as informações com a nossa reportagem. Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, o roubo do INSS em destaque, vice-líder do governo, senador Everton Rocha, alvo de operação, e eu queria compartilhar com a nossa audiência um trecho da manifestação da Polícia Federal. Segundo a PF, o senador Everton teria atuado como um sócio oculto desse esquema nas operações financeiras estruturadas por essa organização criminosa, recebendo recursos ou benefícios por meio de algumas pessoas, principalmente assessores parlamentares. São, assim, informações que colocam ele em uma situação muito delicada, né, Dávila? É preciso considerar que a atividade do parlamentar, inclusive, acaba sendo prejudicada a partir de uma acusação, pelo menos o levantamento dessas informações. É preciso aguardar, claro, o avanço das investigações, mas qual deve ser a postura do parlamentar, do partido e, naturalmente, do governo, né? Já que ele é o vice-líder do governo na casa? Bom, primeiro, ter uma investigação sem fins políticos e unicamente técnico. Por quê? Porque precisamos desvendar o esquema do roubo. Porque senão, Caniato, você tira um da jogada e entra o próximo. Essa fila é enorme para meter a mão no bolso dos aposentados. Como mostra, o primeiro escândalo, você se lembra, né, Caniato? Foi em 1992, Georgina de Freitas, lá no governo Itamar. Era uma coisa maluca também. Roubou um absurdo de dinheiro, desviou um monte de dinheiro. Então, não é uma coisa de ontem, de hoje. Já passou por vários governos. Agravou-se muito no governo do PT, justamente porque perdeu a história da obrigatoriedade da contribuição sindical. Então, nós precisamos entender as coisas. Por isso que precisa ir atrás dos líderes sindicais, dos partidários envolvidos com esses sindicatos,
desses políticos graúdos, porque é um esquema gigantesco. Caniato, nós podemos chegar aí ao topo de todo o poder legislativo, executivo e judiciário, se esse negócio for a fundo, porque, como eu disse, não se desvia 90 bilhões de consignado. Mas não se desvia 90 bilhões para comprar carro importado e cobertura na praia. Isso bancou o quê? Campanha política? Não, mais campanha política. Precisa investigar a fundo os sindicatos, principalmente, porque esse dinheiro certamente foi para esses sindicatos, para muitos sindicatos. Então, nós precisamos investigar seriamente isso, porque é uma estrutura viciada, perversa, que eliminar um ou outro não resolve o esquema. É um esquema gigantesco de muitos anos. Daí a importância de uma investigação séria para, evidentemente, permitir que todos tenham o direito à ampla defesa, mas nós não podemos amolecer. E se tiver que enfrentar irmão de presidente, filho de presidente, senador, o que seja, membros do Poder Judiciário, tem de ir a fundo. Se nós não desvendarmos esse esquema, nós vamos continuar assaltando aposentados no Brasil, o que é algo motivo de vergonha e que, mais uma vez, mostra a impunidade do setor público que faz com que esquemas desses duram há tantos anos. Pois é, certa vez a gente trouxe aqui um número, viu, Kriegner, em cima disso que o Dávila discorre, a diminuição do volume de dinheiro arrecadado pelos sindicatos a partir da aprovação da reforma trabalhista da gestão de Michel Temer. E aí, essa possibilidade, né, dessas instituições terem optado em seguir na ilegalidade para conseguir algum dinheiro, né, para tentar as suas operações, o que é inconcebível, né? Você perde a arrecadação e a alternativa é vamos roubar os aposentados e pensionistas? Não faz o menor sentido. Tem que colocar na cadeia os responsáveis, né? Exato, mas para quem nunca trabalhou e estava acostumado com dinheiro fácil, né, vindo obrigatoriamente a partir da contribuição dos trabalhadores de fato do país, buscaram por outra maneira, né? Essa é a coisa mais escandalosa. E eu vou fazer coro a isso também, de que com certeza esse dinheiro foi para financiar a campanha política, foi para financiar partidos e foi para financiar também compra de voto. Isso é um destino que já aconteceu no nosso país. Claro que as investigações vão apontar, mas nós não podemos esquecer que nós somos o país onde aconteceu o escândalo do Mensalão. Depois o escândalo do Petrolão, depois uma série de outros menores escândalos aí, em diferentes níveis de proporção, mas que também sempre foram para dar aquele estímulo, para não usar uma palavra negativa, para que parlamentares votassem de acordo com aquilo que estava sendo proposto, né? Então, será que esse escândalo do INSS também não tem a ver? Porque é muito difícil. Emendas informais? Emendas informais, aquele agrado, é o cafezinho para você apoiar o meu projeto. Essas hipóteses, elas estão na mesa ainda e não existem elementos para dizer que não tenha sido usado dessa maneira, justamente porque nós temos um sistema viciado. Esse sistema que é viciado em vantagem, ganhar vantagem. É uma federação que já não funciona da maneira como foi desenhada para funcionar, um sistema de parlamento que também é viciado em dinheiro, em emendas parlamentares e uma série de outras benesses, e tudo em detrimento do nível local, da gestão de prefeitos e da gestão também de governadores. Nesse sentido, quem quiser fazer alguma coisa vai ter que procurar um caminho, e o caminho sempre é torto, não é o caminho certo, de acordo com a lei que a sociedade espera. Então, realmente, as ramificações são tantas que nos fazem até questionar se nós vamos mesmo chegar até o final disso tudo.